Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Fernanda, eu sou médica, especialista em tratamento da dor e acupuntura. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre dor, fibromialgia e acupuntura. E hoje eu quero saber de vocês o que vocês conhecem sobre neuroplasticidade. E mais ainda, qual a relação da neuroplasticidade com dores crônicas e com a fibromialgia? Bom, em primeiro lugar, é importante conceituar algumas coisas. O nosso cérebro, ele se desenvolve, segundo as últimas pesquisas, até os 25 anos de idade. Até os 25 anos, nós não temos plenamente maduro o lobo pré-frontal, que faz toda uma questão de senso crítico, de juízo, ele filtra muitas coisas da forma como a gente fala. Quando nós somos mais jovens, as crianças, os adolescentes, eles não têm muito do que nós chamamos do filtro social. Então, eles falam aquilo que eles pensam de uma maneira muito direta, o sincericídio, como a gente chama. Na medida que o lobo pré-frontal ele vai amadurecendo, entre outras coisas, nós vamos filtrando esse polimento social. Mas a neuroplasticidade, ela não tem a ver diretamente ou somente com a maturação do sistema nervoso central. A neuroplasticidade, ela tem relação com a adaptação, as adaptações que o nosso sistema nervoso, que o nosso cérebro pode sofrer frente a algum trauma, algum acidente, algum trauma emocional, psicológico, questões que o cérebro vai se adaptando para que a gente sobreviva melhor, para que a gente leve a vida de uma forma mais adaptada. Então nós temos aqui a maturação do córtex, maturação cerebral até os 25 anos, o córtex pré-frontal, então, como eu já mencionei, responsável pelo autocontrole e pela regulação emocional. Então, é a nossa capacidade de lidar com frustrações, de lidar com situações que nos causam mágoa, que nos causam tristeza, e como a gente sair daquilo ali e conseguirmos, muitas vezes, nos reorganizarmos. E a neuroplasticidade, então, capacidade de adaptação. Nosso cérebro se adaptando a situações que surgem na nossa vida, inclusive situações como uma amputação de membros, um acidente grave, enfim. Trazendo a neuroplasticidade para a fibromialgia, que é o foco da nossa conversa hoje, a neuroplasticidade ela ajuda o paciente fibromiálgico a se adaptar a situações de dor, de distúrbios de humor, como ansiedade e depressão, que são presentes na fibromialgia, ajuda o paciente a se adaptar com os distúrbios de sono, com o cansaço. Então, ela pode ser positiva no caso de auxiliar o paciente nessas situações, mas também ela pode ser negativa. Essa adaptação, então, pode ser positiva ou negativa. Quando é que a neuroplasticidade ela atrapalha um paciente com dor crônica? Quando é que essa adaptação ela é negativa? Bem, nós temos mecanismos endógenos que nos ajudam a melhorar a dor. Por exemplo, eu sempre digo para os pacientes, quando a gente aperta o dedo na porta, tem uma dor muito importante na hora, a gente fica ali, aperta o dedo, passou 5, 10 minutos, a dor foi embora. A gente não precisa tomar um analgésico para essa dor passar. Por quê? Porque o nosso corpo, a nossa fisiologia, o nosso sistema nervoso central e periférico, nosso cérebro, medula e nervos, né, periféricos, eles auxiliam o nosso corpo a bloquear aquela dor. O nosso corpo libera analgésicos endógenos, produzidos pelo nosso corpo, os opioides endógenos, as nossas próprias morfinas, são liberadas pelo cérebro para que essa dor diminua e a gente não precisa tomar remédio, no caso uma dor aguda, né? Então, assim, o que a neuroplasticidade tem de negativo na fibromialgia? Ela diminui os mecanismos
endógenos de controle da dor. É como se, como os pacientes dizem, o meu corpo está acostumado a sentir dor. Por quê? Porque o cérebro ele vai se adaptando a conviver com dor. Então, diminuindo os mecanismos endógenos, mexendo na memória de dor que nós temos, no medo da dor, que muitos pacientes com fibromialgia, só deles pensarem em algo que desencadeia dor, deles pensarem num gatilho que desencadeia dor, eles já começam a ter dor. Muitas vezes, quando a gente propõe, né, uma parte do tratamento que é essencial, atividade física, surge a cinesioterapia, que é o medo de se mexer, o medo de se movimentar. Isso é muito comum porque o paciente já experimentou isso uma vez. Assim como no consultório eu recebo pacientes que me dizem: ah, doutora, eu já fui direto para uma musculação mais pesada. Um paciente com fibra, ele não pode começar com uma musculação mais pesada, porque ele vai ter dor. E aí ele cria essa associação. Se eu faço exercício, eu vou ter dor. E é claro que a gente tem que começar muito gradual com esse exercício, com caminhadas, com exercícios mais aeróbicos. Então, o paciente acaba associando situações que são gatilhos para dor, nesta memória de dor, nesta adaptação à dor, e ele passa a ter medo dessas situações para não desencadear crises no caso da fibromialgia. Outra adaptação da neuroplasticidade é um sistema nervoso central hiperresponsivo. O que é isso? É como se o nosso cérebro ele estivesse sensibilizado à dor e ele reconhecesse dor em estímulos que não são normalmente causadores dessa dor. Então, tem pessoas que sentem dor com o elástico da calça, por exemplo, que é um estímulo não doloroso. Tem pessoas que sentem dor na fibromialgia quando a coberta, a roupa de cama pesa sobre seu corpo, que não é um estímulo doloroso. Quando algum familiar, o filho, toca essa pessoa, desencadeia dor. E não são estímulos naturalmente causadores de dor. Por que isso acontece? Porque o cérebro, os nossos receptores da pele, eles estão tão sensibilizados, o nosso cérebro está passando pelo que nós chamamos de hipersensibilidade central, que tocou aqui, o estímulo corre, chega no cérebro e o cérebro interpreta como dor. E aí há como se fosse uma inflamação no cérebro, que a gente chama de hipersensibilidade ou hiperresponsividade do sistema nervoso central. E essa hiperresponsividade, ela pode acontecer também com alterações do humor, por exemplo, dias que o paciente está mais deprimido, ele sente mais dor. Dias que esse paciente dormiu menos, ele vai sentir mais dor. Quando ele está fazendo um tratamento inadequado para fibromialgia, por exemplo, dias ele toma medicação, dias ele não toma, ele abandona o exercício físico, usa subdoses da medicação. Então, esse tratamento inadequado, ele também gera essa adaptação e cada vez vai sendo mais difícil do cérebro responder positivamente aos quadros de dor, responder de forma fisiológica, bloqueando essa dor. Então, nesse sentido, a neuroplasticidade, ela é negativa. É como se fosse uma balança, né? Do positivo com o negativo. As adaptações possíveis para melhorar a fibro e as adaptações que acontecem, né, do nosso cérebro para piorar a fibromialgia. Bem, com relação aos aspectos positivos da neuroplasticidade. Como é que a gente pode, que isso é o importante para o paciente, como é que a gente pode usar dessa neuroplasticidade, dessa adaptação, para melhorar a nossa dor? Algumas ferramentas nós podemos utilizar, entre elas, terapia cognitivo-comportamental. O que a terapia cognitivo-comportamental ela nos mostra? Ela nos mostra, isso são sessões feitas por psicólogos, né? Ela nos mostra como identificarmos os gatilhos de dor e ressignificarmos esses gatilhos. Por exemplo, se eu for fazer uma caminhada, eu vou ter dor. Aí a pessoa interpreta isso, não. Se eu for fazer uma caminhada mais curta e eu for aumentando isso, eu não vou ter dor. Então a pessoa se dá conta do que está acontecendo, desse gatilho, e ela mesma ressignifica. E isso a terapia cognitivo-comportamental ajuda os pacientes a darem um novo significado a essas questões. Por exemplo, eu não dormi essa noite significa que eu não vou dormir a semana toda e vou ter dor. Não.
eu não dormi esta noite, então vamos utilizar alguns mecanismos de higiene do sono, ou até mesmo alguma medicação que me ajude, chás, para que eu possa dormir esta noite agora. Não vamos projetar as coisas para o futuro, não vamos criar esse mito muitas vezes, né? Então, terapia cognitivo-comportamental auxiliando muito a tirar a dor como eixo da vida da pessoa com fibromialgia. É claro que é difícil, mas isso é possível, dando pequenos passos se consegue chegar nesse objetivo. Outra técnica, então, que reforça, né, essa adaptação, essa neuroplasticidade positiva, é a meditação mindfulness. Por quê? Ela auxilia na regulação emocional. O que é o mindfulness? Já tenho vídeos também aqui no canal falando isso. O mindfulness é uma técnica de meditação que busca a atenção plena para o momento. Então, eu viver este momento e não projetar coisas para o futuro. Pegando, por exemplo, voltando ao exemplo da atividade física. Eu vou caminhar agora e eu sei que eu vou ter dor depois. Não. Eu vou caminhar agora, eu vou focar na forma correta de dar os meus passos, na frequência correta, na cadência desses passos. Comecei a sentir dor, vou cuidar da minha postura. Não, pra mim esse é o limite, agora eu vou voltar. Eu caminhei 10 minutos, vou voltar mais 10 minutos. Então é a atenção focada para aquele momento e não a atenção focada porque pode vir a acontecer no futuro, que muitas vezes não vai acontecer. E o mindfulness, ele serve não só para pacientes com dor, mas ele ajuda muito nas questões emocionais, como a ansiedade, como sintomas depressivos. Ele ajuda a serenar o nosso cérebro, melhorando o nosso sono. Então é uma técnica que programa o nosso cérebro, que adapta o nosso cérebro às questões mais do presente, sem a gente ter essa questão da ansiedade no futuro. Outro uso, digamos assim, da neuroplasticidade para uma adaptação positiva é através dos exercícios. Os exercícios, além de, no paciente com fibromialgia, melhorar o alongamento de tendões e ligamentos, fazer com que o nosso músculo trabalhe, oxigene, fazendo com que mais sangue chegue até o nosso músculo, diminua os pontos gatilhos, as áreas de isquemia que se formam quando a gente fica muito tempo parado. O exercício ajuda na liberação das endorfinas, que são esses analgésicos produzidos pelo nosso corpo. Então o corpo, depois do exercício, a gente fica um pouco dolorido, isso é normal, não só o paciente com fibro, mas aí vem uma descarga de endorfinas que melhora aquela sensação e que vai se prolongar ainda por algum tempo, melhorando a dor original da fibro, inclusive. Então essa liberação de endorfinas a mais, porque houve um estímulo sobre o músculo, ela ajuda a médio prazo, digamos assim, quando o paciente tem uma atividade física rotineira, a ele não ter a dor da fibra. Ele pode ter uma dor de treino, mas ele vai diminuir com certeza a dor da fibromialgia. Um dos principais pilares de tratamento é o exercício físico. E outro ponto também que a gente ressalta é a eletroacupuntura no tratamento da fibromialgia e nessa adaptação dessa neuroplasticidade positiva. Por quê? Porque a eletroacupuntura, que é quando a gente coloca as agulhas e a gente coloca ali um eletrodozinho, na verdade é um jacarezinho e liga no aparelho, o aparelho ele emite pulsos. Geralmente no meu Instagram e no YouTube tem alguns vídeos mostrando esse procedimento com a eletroacupuntura. A eletroacupuntura, ela ativa a via inibitória dolorosa, que é aquela via que eu expliquei anteriormente. Quando a gente aperta o dedo na porta, o estímulo vai até o nosso cérebro e o cérebro, em reação a esse estímulo doloroso, poderia ser, por exemplo, botei a mão numa chapa quente, o mesmo estímulo chega no nosso cérebro e o cérebro reage liberando endorfinas, serotonina, dopamina, e esses neurotransmissores, eles abafam a sensação de dor, eles acalmam a sensação de dor. Então, isso é a ativação da via inibitória dolorosa, levando ao que nós chamamos de modulação da dor. Existem alguns casos de pacientes
que já fizeram tratamentos com diversas medicações, aí tem muitos efeitos adversos, aí a gente mexe na dose, aí aumenta o efeito adverso. Paciente que tem muita intolerância ao exercício, muitas vezes a gente tem que se valer da eletroacupuntura em sessões até mais frequentes para fazer essa neuromodulação, para o corpo parar de perceber que estímulos não dolorosos causam dor. Então, todas essas ferramentas nós podemos e devemos utilizar no tratamento da fibromialgia, utilizando esse potencial que nós temos, que o nosso corpo tem ao longo de toda a nossa vida, que é a neuroplasticidade. Então, temos sim que investir em meditação, em acupuntura, em exercícios. Precisa medicação em alguns casos, com certeza, mas isso vai dar um suporte tanto físico como emocional para os pacientes que têm dor crônica, que têm fibromialgia. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que compartilhem para pessoas que vocês conheçam com fibro, com dor crônica, que precisam ouvir um pouco dessas dicas, dessas orientações para viverem melhor com menos dor. Um grande abraço.